E aí, beleza. Então, mais uma vez, bom dia para todo mundo que está aqui. Bom dia para quem está nos assistindo aí na TV. Não esquece de se inscrever no canal, Dá like. dar like e clicar no sininho, Bom, vamos lá. Então aí, mais uma aula, lição 20. E o tema da lição de hoje é uma igreja ética e profética. É interessante, né? Duas palavras que parece que tem uma raiz parecida, né? Ética e profética. Mas eu não sei se tem, tá? Eu não pesquisei isso aí. Seria uma coisa de a gente pensar se elas têm raízes, né, em comum. Seja como for, são duas palavras assim que tem muito para a gente entender, para a gente estudar, né? Eu trouxe aqui para começar algo que diz tudo sobre o que a gente vai refletir hoje, que é o conceito de alienação. Eu tenho um cartunzinho aqui, um quadrinho, né? Que o carinha está aqui, né? O operário da fábrica está aqui produzindo, aí ele fala, vou me aposentar amanhã, e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim da linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Quer dizer, o cara está lá, né? Pondo as pecinhas e nem sabe o que vai sair no final, né? Ele só está fazendo o trabalho dele há 30 anos. Isso aí é engraçado e tudo, né? Uma piadinha, mas, cara, como a gente vê isso, né? Isso é um tipo de alienação, né? Um exemplo. Quer dizer, a gente faz uma coisa, algo que nem sabe para quê e não sabe o que está saindo. Tem tudo a ver com o modelo de estudo que a gente estava falando semana passada. Pode crer, isso mesmo, tem tudo a ver. Você nem sabe, né? Por quê? E, aliás, aí a gente pode ir até mais fundo, né? Por que que eu quero fazer uma faculdade? Por que que eu quero, né? E assim vai. Por quê? Né? O que é lá no fim? Se, afinal de contas, né? Esse mundo é tudo passageiro, né? Mas, mais do que essa alienação, que a gente tem que tomar cuidado, e assim, né, de novo, né, eu ia falar, por coincidência, ontem eu assisti um filme, e não é coincidência, né? A gente está inserido em tudo isso, né? Então Deus vai falando com a gente de diversas maneiras. E aí eu vou começar hoje, estrear hoje uma campanha que eu vou fazer, não só aqui, mas nas minhas classes também, porque o negócio é feio. Deixa eu falar um pouquinho só mais sobre alienação e mostrar um pouco mais o que eu quero chegar. Um teólogo suíço, aliás, esse cara era muito bom, tá? Um teólogo, ele faleceu nos anos 60 já, né? Um pouco antigo aqui, mas um baita de um teólogo, ele falava assim, pegue a sua Bíblia, pegue seu jornal e leia os dois, mas interprete os jornais à luz da Bíblia. Então, a questão né, o que Karl Barth falava, era você não é para deixar de lado o jornal, né? Não é para largar o que está acontecendo no mundo todo, né? E também não é para largar a Bíblia. Pega os dois, leia os dois, mas interprete os jornais, ou seja, as coisas que estão acontecendo no mundo à luz da Bíblia. Esse é o grande segredo. Esse não é segredo porque todo mundo tem que saber isso aí, né? Essa é a grande sacada da coisa, do cristão que não é alienado. E é isso que também John Wesley falava, né? Ele tomava esse cuidado. Então, a alienação, ela vem de todos os lados, né? A alienação, ela pode vir... eu tenho que ficar admitindo as pessoas, ficar esperto aqui, que está valendo a admissão. Olha o Rodrigo chegando aí. A alienação, ela vem de todos os lados. Você pode só ficar na Bíblia e deixar a casa cair. O mundo se estourar.
Aliás, às vezes dá uma vontade de fazer isso. Eu confesso, pelo menos eu. Dá uma vontade de falar, chega, não quero saber desse negócio. E, e às vezes o contrário, né? O que acontece mais no mundo, né? Das pessoas que não estão na pegada que a gente está, vocês que estão aqui entrando, a gente está aí todo dia, se preocupando com o que Deus quer da gente, em permitir que Ele nos transforme, buscar a transformação da mente, da nossa mente. Quem não está nessa pegada é alienado. Bom dia, Rodrigo. Imagina, estamos começando agora. Seja bem-vindo. E quem né, as pessoas ali que não estão na nossa pegada, elas também se alienam de outra maneira, né? Elas ficam só olhando no mundo, mas a gente sabe que esse mundo vai passar. E aí, né, perde-se todos os motivos. Bem, alienação, então, é algo assim, algo que nos deixa por fora do que está acontecendo. A igreja não nasceu para ficar alienada. Pelo contrário, a gente tem responsabilidade de avaliar tudo o que acontece lá fora à luz da palavra. E a frase aí do livro nosso, desse livrinho, é agir para além do templo como voz profética. E aí entra a voz profética no ambiente cristão e fora dele. Isso é uma igreja profética. Tá? Deixa eu falar um pouquinho, antes de falar do outro contexto, falar um pouquinho já direto, antes que eu me esqueça, antes que não dê. É um desafio que tem tudo a ver com isso aqui, um desafio para vocês todos que estão assistindo, para vocês que estão acompanhando. Presta atenção. O desafio vai ser: assistam um documentário chamado O Dilema das Redes, que está no Netflix, na Netflix. O título em inglês é The Social Dilemma. Na verdade, então, em inglês, a tradução seria o dilema social, né? Mas traduziram para o português para o dilema das redes. O meu desafio vai ser: assistam isso, gente, não percam isso. E, ao final, tomem a decisão que eles sugerem. Que eles falam, na verdade, aquilo tudo que você vai ver. Tome uma decisão no final, depois de assistir. Tem a ver com isso, tá? Tem a ver com o grande perigo que a gente está passando hoje. Nós todos, por conta de tantas coisas, né, nós somos diariamente massacrados pela manipulação. Nós somos manipulados. Se você acha que você faz o que você bem entende, você está completamente... Aí, mais aí. Você não faz o que você quer. E pior, né? Muitas vezes a gente não faz o que Deus quer. Porque eu quero ser manipulado só por Deus. Deus me manipula, mas só Ele. Só que isso não está acontecendo. Não, nem para mim, nem para vocês. Acreditem no que eu estou falando. Todos nós sofremos manipulação. E não é uma coisa, uma pessoa ou algo que a gente pode culpar, não, tá? É muito mais complexo. Então, meu desafio hoje é que você assista O Dilema das Redes. Tá? Dá um jeito de assistir isso aí. Porque é algo que eu venho falando, eu venho pregando, eu venho alertando, mas de repente eu dei uma parada. Eu parei assim, falei, acho que eu tô sendo chato, acho que eu não tô, sabe? Eu cheguei num ponto que falei, eu acho que eu tô sendo, né? Então eu fiquei quieto na minha. Mas aí eu vi isso aí ontem, e eu tô vendo que o pessoal que é muito mais capacitado do que eu para falar dessas coisas está falando a mesma coisa que eu falava. Então, gente, tomem cuidado, tá? Tem a ver com alienação, tem a ver com ser manipulado e tem a ver com o perigo realmente grande que a humanidade está correndo se as coisas não mudarem, beleza?
Acho que eu fui bem dramático. Será? Né? Eu acho que eu fui dramático o suficiente para insistir para vocês de novo. Assistam. E depois, comenta comigo. Tá? Eu, por enquanto, ainda tenho o WhatsApp. Né? Assiste. Pastor, vale a pena. Você vai curtir, pastor. Eu tenho certeza que você vai gostar. E, gente, vocês também. Não deixem de assistir, porque aí já não sou eu que estou falando, né? Tá na lista, né? Eu também, eu tava assim, porque o título em português, eu falei, né? Já tá, vai. Não, o título não faz jus ao filminho ali. É um filme, é um documentário, né? Meio documentário, meio filme. Ele é bem feito, mas assim, não é nenhum Oscar, não, tá? Mas a ideia é muito importante que eles estão passando lá. E os caras que falam lá, gente, não são um João Arce da vida, não. Os caras são ex-CEO do Google, do Facebook, do Instagram. O nome é O Dilema das Redes. Social Dilemma, tá? Em inglês, o título. O Dilema das Redes, isso mesmo. Obrigado, Manu. Assista, tá? Sério, essa é uma campanha que eu estou fazendo. Hoje começo, amanhã nas minhas classes eu vou fazer para aquela garotada que, gente, eu já tinha essa ideia, eu já falava um pouco, e Democracia em Vertigem fala um pouco disso também. E eles mencionam isso, tá, pastor? O grande perigo que a gente está correndo, e isso eles começam a falar, eu falo, caramba, né? Só falta, o que está acontecendo aqui no Brasil. E aí, de repente, eles mencionam nós lá, a gente está lá, né? A gente está lá no filme também, o Nós Brasil, estamos lá também. Então, vale a pena. E aí, no fim, cara, toma uma decisão na sua vida. Toma essa decisão firme. Não vai ser fácil, mas tome. Vamos em frente. Vamos falar do nosso texto aqui, o texto bíblico que a gente vai pensar, que a gente vai refletir, que, repito, tem tudo a ver com as coisas que estão acontecendo lá fora. Primeiro, eu quero contextualizar quem foi Amós. Então, o texto é do livro de Amós, é o profeta, né? O profeta Amós, ele é um dos mais antigos, tá? Daqueles profetas menores, entre aspas. Ele veio um dos que veio antes de todos os profetas ali, em termos de tempo, 760 antes de Cristo. Lembrando, por que a gente chama, o que a gente chama de profeta menor, não é porque eles não tinham importância, é que os livros são menores, tá? Então, você vê que o livro de Amós é pequenininho, Oséias, né, e outros que a gente chama de profetas menores, pelo tamanho dos livros, simplesmente, tá bom? Pelo número de capítulos, né? Você vê que Jeremias tem um monte de capítulos, Isaías são os profetas maiores, entre aspas. Erradamente, as pessoas dão esse título como importância. É só Amós, mas Jeremias que era o maior. Não, a questão é, eles, inclusive a mensagem deles é praticamente a mesma, né? Então não é de importância, mas sim de tamanho de livro, tá? Amós, ele vem lá em 760 a.C. Esse período histórico é antes, né? É bem próximo, mas antes, tá vendo? Ó, lembra que antes de Cristo é negativo, né? O número negativo, lembra? Números inteiros. Isso é sétimo ano, tá? Eu ensino isso, né? Número inteiro. Número negativo, menos 760, é menor que menos 722, certo? Então, Amós veio antes da destruição de Israel e de Judá, que foi devastadora. A gente sabe, né? Que foi para a Babilônia, muitos foram mortos. Isso aí foi muito, muito ruim. Não é uma coisa assim, todo mundo foi sequestrado para a Babilônia e depois voltou. Não, muito sangue foi derramado, né? Foi destruído mesmo aquele povo. E Amós vem antes disso. Ele alerta que isso vai acontecer.
né? A ideia que a gente tem, às vezes, de profeta, né, é aquele que prevê o futuro. Não é isso. Profeta, né, não é, você vai... Não. O profeta é aquele que anuncia o perigo que está correndo, que as pessoas estão correndo. Por isso que eu falo ali, eu falei no começo, né, sem eu querer, sem querer mesmo, porque foi Deus que quis, eu fui, de certa forma, profeta, já há uns anos que eu venho falando, há alguns anos. É uma voz profética isso. Se a gente não tomar cuidado, o bicho vai pegar. Gente, um cara mencionou no filme, guerra civil. Tem gente que teme por guerra civil. Tem gente que fala que a humanidade não vai aguentar. Então, essa é uma voz profética. Algumas pessoas estão sendo levantadas para isso. E a igreja não pode ficar fora disso. Vamos continuar, Amós. O profeta, ele anteviu a situação como consequência dos pecados do povo com relação a direito e justiça, né? O Amós estava prevendo essa situação. Só que as pessoas não deram ouvido ao Amós. Por quê? Porque naquela época do Amós, 760 a.C., havia uma expansão e desenvolvimento de Israel, que é o reino do norte. Eles estavam bem, né? O reino estava bem. Estava lá, estava vivendo a sua vida. É aquela coisa. Tá tudo dando certo assim. Nossa, isso aqui nunca vai acabar. E Amós foi levantado por Deus para falar: se vocês continuarem desse jeito, o bicho vai pegar. E ninguém ouviu. Tanto é que pegou. Né? Um pouco depois, Israel foi. Né? Primeiro, o Reino do Norte, né? Foi avassalador. Daí é que vem dessa época, Reino do Norte, por exemplo, tem um território que a gente conhece muito bem, chamado Samaria, né? Então, daí, Samaria foi enxertada por tudo que é doutrina e tudo mais. Isso aí é um pouquinho ao norte de Jerusalém, gente. Samaria não era longe, não. Era parte do Reino do Norte. Aí que começou toda aquela coisa que a gente sabe que depois, no tempo de Jesus, Samaria já era vista, né, daquele jeito ali. E aí, logo depois não tão logo, né? Se a gente for ver, quase 200 anos ali, 100 anos depois. Então, durou um pouco, né? Judá, a parte sul também foi bastante afetada, tá? Então, o contexto também eu quero levar no espaço, né? No lugar. Aonde que vivia, que veio Amós? Amós veio de uma vila chamada Tecoa, que esse é um mapa antigo, tá? O mapa não é um mapa antigo, mas é um mapa da época de Davi, né? Não é o mapa. Bom, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Não é o mapa que é antigo, mas a divisão é antiga, né? Tem filisteus e tudo mais aqui, né? E a vila de Tecoa era aqui, ó, onde está aqui a setinha, perto de Belém, tá vendo aqui, né? Jericó está aqui, Jerusalém é pertinho aqui, ó, bem central, né, do que hoje a gente chama de Israel, né? Era a vilinha onde Amós vivia. Aqui é o Mar Morto, tá? O Mar da Galileia, esse aqui em cima, tá bom? Aqui é o Mar Morto, é isso? É isso. Aqui não está escrito, mas acho que é isso mesmo, tá? Então, é isso aí. Essa vila, ela aparece em outros textos bíblicos, principalmente pelo fato da elite da vila, olha só, não querer ajudar na obra empreendida por Neemias. Lá no livro de Neemias, Esdras também, essa vilinha de Tecoa, vilinha que na época era importante, tá? A elite da vila não queria ajudar na obra que Neemias e o Esdras também, né? Eles estavam lá levantando primeiro, né, como se diz, a muralha, né? Os muros de Jerusalém, depois o templo, enfim. A elite não estava afim. Engraçado, né? Bom, vamos continuar aqui. Eu vou
vou segurar aqui, vamos segurar um pouquinho, mas tá aqui, ó. Tratava-se, portanto, de uma vila pobre, só que tinha alguns ricos egoístas. Esse era o contexto do Amós, né? A tentação e o pecado das elites mais abastadas de explorar as pessoas pobres, né, para terem mais para si era algo recorrente. Naquele tempo, né, gente? A gente está falando daquele tempo, tá? Né, naquele tempo era uma coisa horrível, né? Como as pessoas eram, né? Lá, né? Naquele tempo. O livro de Amós, como toda a Bíblia, ele confronta algumas práticas comuns, como juros abusivos, penhores, entre outras coisas. Né? Era assim lá naquele tempo, né? Então, esse é o contexto do livro de Amós. E o pastor nos diz, vale também levar em conta que o próprio profeta Amós era pobre, um trabalhador comum. Boa, boa, pastor. Bem levantado isso aí. Isso acontece muito, né? Muito dificilmente. Eu tenho certeza que a vontade de Deus é levantar profetas em qualquer classe social ou importância, seja como for. Mas o que acontece? Deus chama e às vezes as pessoas não atendem. Então, o que acontece com Amós, que o pastor falou, e como outros casos aí, muitos casos aí que a gente vê na Bíblia, e também no mundo de hoje, né, as pessoas que ouvem o chamado profético de Deus são pessoas que estão ali né, na luta ali mesmo. E aí é mais uma coisa, né? Que entra preconceito, entra arrogância. Eu não ouvi o que esse cara está falando. Quem é esse João Márcio aí? Está falando essas coisas? Um professorzinho de matemática aí, chinfrim. O que ele está falando? Sabe nada isso aí? Eu vou me afundar aqui no Facebook mesmo. Beleza. Tenho direito. Vamos lá. Vamos para o texto que está aqui. Amós, capítulo 5, versículo 10 a 15. Eu vou, eu vou dar um tempo aqui para minha. Não vou, não. Deixa eu ver. Ixi, nada, então. Vamos lá, eu vou ler para vocês. Acompanha comigo aí, tá? Amós, capítulo 5, versículos de 10 a 15. Se quiser acompanhar na Bíblia de vocês, também é bem mais legal do que ficar lendo aqui. Se você tem a Bíblia, você está com a Bíblia aí, né? Aproveita, abre sua Bíblia no capítulo 5, na tradução que você tem ali, que você está acostumado a ler, e eu espero que vocês estejam acostumados a ler. Então, acompanha comigo aqui, tá? Versículo 10. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Pois é, esse é Amós falando coisas no tempo dele ali, né? A gente fala, beleza, eu busco o bem e não busco o mal. Então, beleza, não é para mim. Vira a página. Para um pouquinho antes de virar a página. Para um pouquinho, não vira a página ainda. Busquem o bem e não o mal.
para que vocês vivam. Amós 5:14a. Essa é o alvo central da reflexão, tá? Eu tenho colocado ele logo de cara, não sei se quem acompanha, não sei se percebeu, eu pego lá o fim. Vocês não sabem, né, que vocês não vejam o planejamento da aula, mas eu pego o ponto lá do professor, lá no fim, e já coloco logo de cara aqui, para que a gente não perca o foco também, eu também, né, com vocês. Uma igreja profética vive comprometida com o evangelho e não com interesses pessoais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai compreender o perigo da associação de determinadas ideologias como portadoras da mensagem do Evangelho. E outro, desafiar a igreja a manter a sua dimensão profética. Essa é o que a gente vai tentar pensar aqui hoje. Eu pergunto para vocês, fazendo uma avaliação, uma reflexão bem interior, tá? Essa pergunta agora é retórica, a não ser que vocês queiram falar, por favor, se quiser falar, fala à vontade, tá? Discordem, concordem, o que vocês quiserem, tá bom? Mas a pergunta é, eu me importo? Então, vem lá naquele comecinho, a gente falou da alienação, né? A gente sabe o que está acontecendo, né? Será que a gente se importa? Então, eu coloquei algumas fotos aqui, está pequenininho, né? Mas aqui é uma foto da Cracolândia, tá? Tinha outras fotos que eu resolvi não pôr aqui, que logo domingo de manhã é tão ruim a gente ver essas coisas, né? E eu não quero fazer sensacionalismo, não, tá? Então, eu pus uma foto aqui da Cracolândia. Aqui, só essa que não é de São Roque, tá? A Cracolândia lá em São Paulo. O resto é tudo de São Roque. Então, aqui tem um lixão ali, né? Pessoal, outro dia assim, eu falei, cara, olha, eu tô com um negócio aqui, eu precisava jogar no lixo, né? E eu não lembro o que que era. Não sei o que que era. Eu sei que estava completamente detonado. Acho que era um móvel, uma cama, acho que era. Eu não lembro o que que era. Faz um tempo já, alguns anos atrás. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas, pô, onde é que eu posso, né? Porque isso aqui não dava nem para doar, tá? O negócio estava todo escangalhado, não tinha para doar. E eu falei, onde a gente pode jogar? Onde vai jogar? E, cara, nem a prefeitura conseguiu, me deu uma diretriz o que eu podia fazer com aquilo. Né? E muitos falaram, não, tem um lugar lá que o pessoal joga, né, as coisas lá. Vai lá e joga. Ai, cara, que dificuldade. Olha, eu não lembro o que que a gente fez, sabe? Eu acho que a gente moeu o negócio lá. E, sei lá, não lembro. Mas a gente se importa com o destino do lixo que a gente faz, né? Se a gente se importa com isso, a gente se importa. Aqui tem uma foto do enchente. Olha que coisa louca, né? Lembra aqui, ó, aqui como é que vocês chamam isso aqui? É uma pontezinha ali que na frente, em cima da marginal ali, né? Aqui tem o supermercado São Roque, aqui atrás tem as Casas Viaduto. Bahia. É um viaduto, né? Isso, um viaduto em cima da marginal, né? Cheio d'água aqui em cima, cheio d'água aqui embaixo, né? Eu me importo com a causa disso aqui, né, porque vai acontecer, né? Vai chegar chuva agora, verão, janeiro, enchente, todo mundo, Ué, a gente sabe que eu não estou sendo profeta, até estou, né? Até estou, eu estou sendo profético, né? Mas é fácil ser profeta quando você vê que as consequências são óbvias, né? A gente se importa realmente com o que pode causar as enchentes que vão acontecer, fatalmente elas vão. Tem uma foto aqui da minha área de atuação, né? Escolas, isso aqui é uma notícia que eu peguei, né? Escolas com problemas na estrutura em São Roque. Quer dizer, a coisa não é só no sistema educacional, mas no sistema físico, né? Problemas de estrutura. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que muro pode cair, quadra arrebentar, essas coisas, mas estrutura. Né? Eu me importo? Essa é a pergunta. Aí você fala, mas agora o que que é? Agora é uma aula de sociologia, de política. Então eu vou mudar a pergunta. A igreja, ela deve se importar com tudo isso?
Será que é nós que somos igreja, nós devemos nos importar com tudo isso? Ou isso é problema de outra pessoa? Existe um pastor, já escreveu que deve. Tem um livro, na verdade uma sequência de livros chamada Mochileiros da Galáxias, e eu acho muito engraçado, né? Mas o meu humor pode não ser igual ao de vocês. O filme que fizeram, Mochileiros da Galáxia, não é tão legal como o livro. O livro é muito mais engraçado, mas é um humor mais sutil, mais, né, britânico, né? Mas eles têm uma parte ali que a nave do cara ela vai descer e... Opa, agora o pastor já leu isso. Deixa eu falar minha besteirinha aqui, meu alívio cômico, eu já falo o que está escrito aqui. E a nave vai descer e ela tem um dispositivo que torna a nave invisível, ninguém vê. Esse dispositivo tem um botãozinho chamado POP. Então você aperta o botão POP e a nave fica invisível, tá ligado, né? A nave fica invisível. Ela desce, isso não aparece no filme, é só no livro. A nave desce, ele aperta o botãozinho POP e ninguém vê a nave, fica tudo invisível, ele sai. Aí a gente fala, o que é POP? POP quer dizer, é a sigla de problema de outra pessoa. Então, quando ele aperta o botão POP, isso vira um problema de outra pessoa, e aí fica invisível. A gente passa na frente do lixão, olha assim, a gente até olha ali, né? Vê aquele lixo todo e aperta, só que está lá o botãozinho POP ativado. Isso é um problema de outra pessoa. Aquilo fica invisível, parece que ninguém vê. Ninguém vê a Cracolândia, ninguém vê o lixão, ninguém vê que vai ter enchente, ninguém vê as escolas caindo aos pedaços, escolas públicas principalmente, e as particulares também às vezes. Ninguém vê isso, é um problema de outra pessoa, sempre é. Esse dispositivo é o ideal para você se tornar invisível. Aciona o POP, pronto, ninguém vê mais nada. O pastor escreve o seguinte, ó: como bons metodistas, temos um compromisso integral com a sociedade, pois a libertação que Cristo dá é integral. E quando o pastor fala integral, ele quer dizer integral. Então isso não é POP. Não é um problema de outra pessoa. Isso é um problema que afeta todos nós. Né? Integral. Integral mesmo. Será que faz diferença para Deus a forma como eu vivo a minha vida fora das quatro paredes da igreja? E aqui a gente já tem dito, e tem, principalmente hoje, né? Esse texto é feito pré-pandemia, né? Então a gente entende que havia uma preocupação com as paredes da igreja. Hoje a gente vê que a igreja não tem parede, né? A igreja não tem teto. A igreja somos nós, né? Manda, Rodrigão, fala aí. Cara, com relação a essa questão do pop, com relação a se preocupar e tentar resolver esses problemas, enfim, enfim, são dois lados inversos da moeda, né? Uma pessoa que quer resolver de alguma forma, outra pessoa que aperta o pop. Eu acho que existe uma certa confusão também, e eu acho que esse é um cuidado que se deve tomar para você não ficar, você como pessoa, como indivíduo, não ficar deprimido por você não estar fazendo muita coisa a respeito disso. É o seguinte, imagina que você é um médico, e esse é o papel na sociedade principal ali, enfim, papel de sociedade mesmo, o bloquinho que você escolheu para contribuir, para tocar a sua vida é como um médico, e você está toda hora plugado no seu consultório, na UTI, e você ainda tem sua família, etc e tal. Então, eu acho que o pessoal não pode só se confundir com, não necessariamente, passar na frente do lixão ou da Cracolândia e acabar passando reto naquele momento, significa que você está apertando pop. Depende do que você consegue fazer no seu dia a dia, às vezes com pouquinhas coisas, de forma que você, como indivíduo, contribua para aquilo. Então, se eu separo minha reciclagem, se eu, sei lá, vou falar de problema de água, se eu não fico largando torneira aberta com qualquer coisa que eu faço, se eu não fico enrolando no banho, qualquer coisa do tipo, lavando o carro com mangueira, eu acho que esse é o tipo de coisa que faz com que a pessoa
mesmo que ela não pare na frente do lixão, mesmo que ela não pare na frente da Cracolândia, com que isso meio que denota que ela não liga o pop, sabe? Porque não dá para todo mundo erguer todo tipo de bandeira. Não dá. Não, todo mundo tem 24 horas no dia. Isso não muda, entendeu? Eu acho que é só o tipo de confusão que a gente não pode ter. Ótimo. Perfeito, Rodrigo. Eu concordo plenamente. Senão a gente fica doido também, né? Tem gente, exatamente, tem dois lados daí. Tem gente que é aquele, né, que fica desesperado com tudo isso e quer fazer tudo isso e quer, né? E levanta todas as bandeiras do mundo, né? E defende os animais, defende né? Enfim, concordo com você. A gente tem que ter essa consciência. E isso a gente tem que saber nas nossas limitações de tempo, limitações financeiras, limitações e todas que a gente tem. Então tem que haver um equilíbrio. Mas você tocou num ponto que é muito bom. Cada um de nós tem uma participação na igreja, porque nós somos do corpo de Cristo. Então Deus nos deu dons, e esses dons nós devemos usar a favor da obra dele. E a obra dele tem tudo a ver com tudo isso que a gente está vendo. A obra de Deus é a salvação, como o pastor falou, integral, né? É a salvação da criação, da humanidade, do bem, também, sabe, da qualidade de vida, da justiça. E cada um de nós tem dons e tem lugarzinhos, como você falou, é bem isso mesmo. Nós temos lugarzinho, nosso lugarzinho ali, né? Nossa participação, como o médico, que nem você falou, como um professor, como eu sou, como, enfim, tantas coisas que a gente, né, que a gente é, o nosso lugarzinho. Esse nosso lugarzinho é aí que a gente deve fazer a nossa parte. E a gente pode, né, voltar isso e ficar atento, porque é muito fácil. A gente tem muita coisa para cuidar, como você mesmo falou. A gente tem a família, a gente tem a casa, financeiro, né, tanta coisa, nossa carreira, estudo, né, capacitação, que a gente não pode parar de se capacitar e tudo mais. Então é muito fácil a gente ficar só aqui, né, na gente. É fácil a gente falar isso, né? E não abrir o olho. O que eu posso fazer lá na Cracolândia, lá em São Paulo, né? O que eu posso fazer sobre isso? É difícil, né? Não vou fazer. Não vou fazer, né? Mas é legal alertar, saber que existe. Isso é um problema. E aí, aonde isso pode chegar? Bem, como uma pessoa acaba caindo no crack? Como é que uma pessoa chega ali? E o que isso tem a ver com o que eu faço? No meu caso, eu sei, eu vejo isso, né? A minha parte ali é cuidar lá da raizinha, da criança, do pré-adolescente, no meu caso ali, né? Do adolescente, que ele entenda isso aí, que ele tenha motivação para a vida. Falta muito Deus, né? Na vida das pessoas, um motivo real. E assim por diante, né? São pequenas coisas que a gente pode fazer e deve fazer e tomar cuidado para a gente também não subir o vidro, né? Pronto. Ô, João, Sim. eu queria só colocar uma outra dificuldade que eu às vezes tenho quando eu reflito a respeito de resolução de problemas, assim, de mundo e é meio que um mix, né? Se eu pensar num diagraminha de Venn, assim, ele tem o lado que é só mundo, o lado que é paraíso e o lado que não adianta, interseciona. Não dá pra gente achar que o que é daqui e acabou. Peraí, rapidinho, só deixa eu fechar a porta. E aí, a dúvida que eu tenho é tipo assim, o quanto vale a gente tentar resolver os problemas do mundo ou o quanto alguns problemas do mundo não são resolvíveis e a gente tem que tentar, não são, acho que resolvíveis, né, sei lá, não são coisas que a gente deveria deixar de lado porque talvez elas não tenham jeito e eu não acho que isso pode se tornar um pop,
Tem que tomar cuidado para não se tornar um pop. Mas Sim. eu acho que deve haver um balanço ali, sabe? E aí é uma questão de Sim. opinião hoje, minha. Às vezes a gente se preocupa Uhum. muito em resolver coisas daqui e a gente deveria estar se preocupando em resolver coisas para um outro momento, Uhum. sabe? É. Então, Mas eu, pelo menos, tenho um pouco de confusão com isso, às vezes. Sim. existe Eu também. Eu também. uma coisa, Eu também. né, que ao longo dos anos eu tenho aprendido sobre algumas doutrinas que a palavra de Deus nos ensina. Tem uma doutrina que eu particularmente gosto muito, que é a doutrina da justiça. Né? Doutrina da Tzedakah. Tzedakah é justiça em hebraico. Jesus fala um pouco sobre isso em Mateus 6. Né? Depois vocês leem. Tem onde fala sobre oração, onde fala sobre jejum, onde fala sobre esmola. E esses 3 passos, né, que é lógico que se ramificam, mas em suma são 3 passos, a oração e o jejum são coisas, né, como o Rodrigo falou, dessa preocupação além, são passos que se preocupam com isso. Porque através da oração e do jejum, a gente se aproxima de Deus. Né? Através do jejum, a gente se prepara, a gente mortifica a nossa carne, a gente fortalece o nosso espírito, e através da oração, a gente tem intimidade com Deus. Mas e qual, no caso ali desses passos de justiça, desses atos de justiça, o terceiro passo seria a esmola, né? Esmola traduzido para português, mas no original eles dizem justiça. E a justiça, ela sempre vai para o próximo. Logo, o que eu aprendo com essa questão, com essa doutrina, é que aquilo que eu busco, né, no Senhor, a intimidade que eu busco com Deus, a proximidade que eu busco, né, com o Eterno, a minha religião, o meu religar-se, né, com aquilo que é sobrenatural, é para que no natural eu possa agir. Né? Quando eu digo que o Evangelho de Cristo é integral, a ação, né, do crente ela é integral, é porque ela envolve no todo. Né? O que eu faço no culto deve refletir naquilo que eu faço no meu dia a dia. A ação minha espiritual ela deve refletir na minha ação no cotidiano onde a vida acontece, entende? Então não tem como dividir as coisas, né? Eu não consigo ver como separar as coisas, né? O eu buscar trazer salvação para o próximo é resultado de uma salvação que ela já existe na minha vida. Vocês conseguem ver dessa forma, Sim. conseguem compreender dessa forma? Sim. Então, Sim. tudo que eu faço, vou distribuir cesta básica, eu não estou fazendo isso meramente por assistencialismo ou porque eu quero pontinhos no céu, não. Isso aqui é resultado de algo que eu já vivo. Isso é uma reação, vamos botar assim, é uma reação. Não uma reação por causa do outro, mas uma reação por causa de algo que já aconteceu em mim. Né? Então, a minha ação, ela já está vindo refletida da salvação que eu já tenho em Cristo Jesus. Eu sou salvo, por isso que eu me movo para salvar a outros que ainda não foram salvos. E essa salvação, eu pelo menos eu consigo ver que ela é total. Porque se não importasse o corpo, então qual seria qual seria a lógica da gente continuar vivo? Porque se não importasse, Deus matasse a gente quando a gente se batizasse, Deus então leva o corpo. Não, tem propósito. Esse corpo aqui é dado por Deus, é templo do Espírito, né? E essa salvação do corpo não é de uma forma fugaz. Não, bem pelo contrário, cara. Ela tem a sua importância. Eu me movo para salvar o próximo, porque em Cristo eu já fui salvo. Né? Aí Jesus ele vem e fala assim: não se preocupem com o amanhã. De fato, eu não preciso me preocupar com o amanhã, né? Senão vai gerar uma ansiedade em mim, né? Que ansiedade é antecipar um futuro que nem existe, deixando de viver um presente e ficando preso no passado. Então, eu me movo para ajudar, eu me movo para salvar, para libertar, porque em Cristo eu já fui salvo, eu já fui liberto. Amém. Boa. Obrigado, pastor. E é uma consequência, né,
não é algo que a gente faz, já que eu fui, então eu tenho obrigação. Não é isso, não. É uma consequência. Isso é automático. As coisas aparecem. E aí, então, juntando isso tudo, nós temos então já uma saída aqui. Para o problema que o Rodrigo levantou, que eu considero que é um problema, eu penso também, é um problema. E o comentário que o pastor fez agora. Uma das coisas, então, a gente já sabe, orar, jejuar. Automaticamente, não é automático, né? Mas é sim de Deus. Deus vai nos mostrar oportunidade, vai nos dar oportunidades, de acordo com o que a gente consegue, de acordo com o que Ele quer que a gente faça. Ele vai nos dar oportunidades. E aí, quando Ele dá a oportunidade, pode ser assim, coisas simples, né? Deus dá oportunidade todos os dias. Podem ser coisas simples. Como o pastor falou, de repente, pô, eu vou dar um saquinho de arroz aqui para um cara ali que, sei lá. Ou pode ser uma ideia que você teve na sua profissão que vai, de repente, ajudar um monte de gente, né? Pode acontecer uma participação em alguma coisa, enfim. Essas oportunidades, quando Deus dá, que a gente não pode ligar o pop. Dentro das nossas limitações, também com os desafios a crescermos. Sim, sim, sim. Não é que é molezinha, né? Às vezes é desafiador, mas é dentro do que a gente vai poder. E essas oportunidades que a gente tem que estar, e a gente automaticamente vai estar ligado. Quando a gente está próximo de Deus, a gente ouve, percebe o que Ele quer da gente. E aí a gente faz. Mas o que eu fiz ajudou só uma família ali. Beleza, é o que Deus quer, de repente. É aquela família ali que você está aquela família. Já pensou? Se cada um de nós fizer essa parte, cada um de nós, igreja, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, é um movimento gigantesco. Cara, nós somos 2 bilhões de cristãos. Se cada um fizesse um pouquinho, alcançar 8 bilhões, fácil. Alcançar, né, palavras de salvação, né? Então, é isso, né? Acho que essa é a ideia. A pergunta aqui, então, quais são os principais problemas sociais que estão ao redor da igreja, né? Local, rua, bairro, cidade. Nesse momento que a gente vive, é difícil você falar isso até, né? A gente está muito focado nesse distanciamento social. Então, é tudo muito difícil da gente perceber e notar, mas, né, a importância é a gente ficar atento a isso, né? O que a igreja concretamente pode tomar para contribuir com o seu contexto, né? Isso, olha, ser igreja profética não é ser legalista, ou seja, ficar julgando, condenando injustamente, indiscriminadamente. Não. Ser profética é ser igreja que está atento ao que está acontecendo ao seu redor, sem perder de vista a sua especificidade, que no caso aí é o que é específico da igreja, sem perder de vista a palavra de Deus, né? A comunicação do evangelho, o contar, o mostrar, às vezes até, sabe, mostrar o caminho para uma pessoa encontrar a sua salvação também em Cristo. Então, isso é ser igreja profética. Então, dicas que o livro dá, a gente já encaminhando agora para o final, eu creio que já aquele núcleo que vocês participaram, mais uma vez, né, Rodrigo e Pastor, para mim já aquilo lá valeu todo a nossa reflexão já, mas o livro nos traz 2 pontos aqui. Primeiro ponto, buscar o bem e não o mal. Aborrecer o mal e não o bem. John Wesley, ele apresentou 3 regras, as chamadas regras gerais, né? Primeiro, não praticar o mal. Segundo, praticar o bem. Você vê que são coisas assim, ele não pode, eu não pratico o mal.
e boa, né? E fico na minha, né? Isso é egoísta. Agora, zelosamente, ou seja, né, com disciplina, praticar o bem. Então, não é uma coisa passiva, né? Uma coisa não praticar. Eles estudam os profetas menores, eles foram grandes, é verdade. Então, é não praticar o mal e praticar o bem. Em terceiro, atender às ordenanças de Deus. Assim que Deus fala, olha só, olha aqui uma oportunidade para você fazer um negócio aqui para mim, você vai lá e faz. Não, essa é a primeira ideia. Segunda ideia é estabelecer na porta o juízo, ou seja, uma igreja profética não se coloca do lado da corrupção e nem das pessoas corruptas. Tudo bem? Pelo contrário, ela se coloca como voz alternativa, denuncia injustiça, corrupção de juízes, outras autoridades religiosas ou não. Né? Então, né, a igreja não pode ficar do lado de pessoas corruptas, mesmo que elas sejam da, da cristãs, né? Além de denunciar, ela tem suas ações de testemunho de modo de vida alternativo àquilo que ela condena. Então, não é só condenar, é dar alternativas. Não é, ó, você não pode fazer isso. Ah, é? É. Mas você pode fazer aquilo, entendeu? Isso é juízo, né? Você não só acusa, não é acusar, mas é dar alternativa. Não é assim, o caminho é esse outro aqui, tá? Então, portanto, a igreja não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. É Salmo 1, né? Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Salmo 1. Né? O pastor está recomendando aqui, olha só, Amós, Miqueias e Oséias, os caras eram bravos, os profetas menores, né, chamavam de menores. Um exemplo legal de profetismo é João Batista, exato, quando acusa Herodes do pecado dele, que era evidente. Então, João Batista, o profeta, né? Muitos anos depois, né, dos profetas clássicos, né, veio João. Então, isso, cara, olha só, de novo, voltando aqui, o Salmo 1, ele já dá uma orientação assim para a gente que se você se basear nele, muita coisa que a gente faz hoje, eu estou falando, tá? A gente faz, a gente não vai mais fazer, tá? Então, não andar segundo o conselho dos ímpios, não parar, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Tá? Essa é a solução do Salmo 1, né? Se a gente ouvir isso aí, a gente vai parar de fazer um monte de coisa que a gente faz hoje. Eu não estou falando, gente, eu não estou falando do mundo que não é cristão, não é crente que nem eu. Não estou falando de nós todos, eu inclusive, todos nós. Vamos entender isso aqui, vamos tomar decisões importantes. É importante. Provavelmente na época do João Batista, devia ter algum crente que chegou para o João e falava assim: respeite meu presidente, meu rei, temos que orar por ele, deixe o homem trabalhar e tal, tal, tal. Enfim, né? Também, né? É, sim, com certeza, né? Independente de partido político, de concepção, de ideias, de doutrina, todos nós estamos sendo manipulados. Todos. Todos nós. Então, se você ouvir Salmo 1, não anda segundo o conselho dos ímpios, muita coisa você vai deixar de fazer. Muita coisa que você faz hoje. Gente, eu não estou brincando, não. Eu estou sendo sincero. Depois, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Muita coisa a gente vai deixar de fazer. E é muito importante que a gente deixe de fazer. Mas é tomar a decisão mesmo. Não, sabe, não sermos egoístas e abrirmos os nossos olhos e ouvidos
porque tem uma frase naquele filme que está na minha cabeça. Se tem alguma coisa que, que você não vê o produto que está sendo vendido, é porque o produto é você. Vamos lá, vai. É preciso que a igreja não perca sua dimensão profética de denúncia do pecado, do juízo e da justiça, de apelo à transformação, à mudança de vida. Para isso é preciso ser exemplo de ética, justiça e direito. É preciso vencer a tentação de viver apenas na aparência, da aparência, né? De mostrar uma coisa no ambiente interno e outra coisa fora. É necessário que a igreja tenha credibilidade para exercer sua atividade profética. E para isso, ela não pode se corromper. Pelo contrário, a igreja profética deve ser a primeira a promover justiça e juízo. Doa quem doer. Essa é a verdade. Amém. Eu quero ter um momento agora de oração. E eu tenho pedido sempre ao João, pastor, eu vou... Oi, Rodrigo. deixa eu mandar, deixa eu mandar aqui um SMS que eu acabei de receber para vocês. Ah, Tem meu SMS da 99. Rodrigo, você ganhou 40% off na sua próxima corrida pop. olha só! Olha aí! Tá? Veja só! Isso aí tem tudo a ver com o que ele está falando, né? Foge dessa corrida. É lógico que, né, o que eles falam pop de música pop, né, de coisa popular, né? Mas o pop que hoje, né, a gente está falando é o problema de outra pessoa. E, e aí tá, né? A gente vê, é isso que eu estou falando, né, gente? Nós eu tô me segurando para não falar um monte, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai colocar no coração de vocês o que Ele quer que vocês prestem atenção, entendam, né? E, e eu quero ter esse momento de oração. Eu vou ter esse privilégio, tá? Hoje, de orar. Gostaria de ter esse privilégio de orar para por vocês e por todos nós, tá? Então, vamos ter esse momento. Agora, nos concentrarmos e nos colocar em realmente atitude de oração. Ok? Senhor Deus, é isso. Nós estamos aqui como, como teus servos obedientes. E também como filhos teus. Nós estamos aqui, Senhor, tentando compreender melhor as situações em que nós vivemos nesse mundo, Senhor. Porque nós estamos numa situação, num mundo complexo. E parece até que sempre fica mais complexo. Mas, na verdade, nós temos o Senhor como nosso orientador, como nossa diretriz. E nós queremos, Senhor, nós te pedimos, Pai, orienta a nossa mente, o nosso espírito. Orienta-nos, Pai, para que nós possamos saber qual é a tua vontade para cada um de nós nessa jornada tão importante que o Senhor nos colocou. Nós estamos no mundo, não somos dele, mas nós estamos no mundo. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem propósitos para cada um de nós. Então, revela, Senhor, para cada um aqui esses propósitos, nos dá oportunidades que nós possamos ouvir, enxergar, entender essas oportunidades e possamos realizá-la da melhor maneira que a gente conseguir. As oportunidades que o Senhor nos dá. Pai, eu te peço, te agradeço. Eu também oro, Senhor,
pela vida de cada um aqui, pelas famílias que, Senhor, que perderam parentes, pessoas que nós sabemos que não precisava ser assim, que não era da tua vontade, mas tomamos decisões erradas como pessoas, como igreja, como sociedade, como brasileiros, tomamos decisões erradas. Nós te pedimos perdão, Senhor, em nome, como igreja, como brasileiros, como seres humanos. Vidas que não precisavam ser perdidas foram perdidas. Nesse momento, então, eu te peço, Pai, que o Senhor conforte essas famílias e que o Senhor nos dê orientação, mais orientação. E, Pai, que nós possamos ouvir mais a Tua voz, entendermos o que é para a gente fazer. Dá entendimento, conhecimento, abertura de mente a todos nós aqui. E eu te peço, abençoa-nos, Senhor, com saúde, com paz, com disposição para cumprirmos a nossa jornada aqui hoje, nesse domingo, dedicado a Ti, mas também durante a semana, quando nós estamos no nosso dia a dia, que também, Senhor, o Senhor abençoe cada um aqui e cada família aqui representada, Senhor. Somos diferentes, temos ideias diferentes, mas estamos num propósito, que é o Teu propósito. Então, nos ajuda, Senhor, a termos esse amor, essa compreensão e esse discernimento. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço e te louvo. Amém. 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 É isso, gente. A gente, então, conversou um pouquinho, né, sobre a igreja ética e profética. É uma igreja que cumpre e que anuncia como deve se cumprir as ordenanças do Senhor, a justiça nesse mundo. É um tema muito grande e, mais uma vez, né, teve essa conexão incrível aí, que mais uma vez, né, a gente entende a confirmação de que nós estamos aí no caminho que Deus quer que a gente esteja nesses estudos da Escola Dominical. Tá? O próximo estudo é uma igreja que investe no reino de Deus. Então, aí, vamos conversar um pouco sobre investir no reino. E o texto está lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 9. Eu estou para... eu quero tanta coisa, mas é difícil. O tempo é complicado, né? É tempo, é coisa, é organização, é muita coisa, né? Mas uma das coisas que eu gostaria, mais para frente, né, estudar um pouquinho, a segunda carta de Coríntios, né, de Paulo aos Coríntios, porque ela é bem diferente da primeira, né? A primeira é quase um manual de instruções, né? A segunda carta aos Coríntios, ela traz muita coisa interessante que às vezes eu estou falando de mim, né? Eu falo assim, cara, mas eu já li isso aqui, né? e vamos lá, tem um textinho ali, é um capítulo todo, é o texto, né? Vamos ver o que diz sobre esse investimento no reino. Valeu. Manu, abraço para você também. Nós também estamos encerrando aqui, tá? Se cuida, Deus te abençoe. Abençoe a todos vocês. Tenham uma boa semana. Um abraço para vocês. E até a próxima. Deus abençoe vocês. Boa semana, gente. Fiquem com Pastor, Deus. Obrigado. Rodrigo, Bom domingo Thomas, a todos. Rodrigo. E assistam o culto mais tarde. Amém. Isso aí. Rodrigo Laís, Rodrigo Pinheiro também. Thomas, falou, gente. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Amém, pastor. pessoal. Com Deus.